tá bem? Ele valoriza a origem divina de Jesus. Olha comigo Lucas 3:22. Lucas 3:22 diz assim: o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz no céu: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Ou seja, Jesus, ele é o Filho de Deus. Deus envia o seu Filho no tempo exato. O apóstolo Paulo, ele não perde a oportunidade de falar: Jesus é Deus. Deus envia o seu Filho, Deus de Deus, de mesma essência, de mesma natureza. Eu acho que uma coisa que nós temos perdido, talvez por tentarmos viver um politicamente correto, é essa coragem de afirmar categoricamente que Jesus é Deus, e que Jesus é o Filho de Deus, e que não há salvação fora de Cristo Jesus. Ah, mas isso vai ofender o pensamento, a religião, a posição do outro. Irmãos, a maior ofensa que nós podemos fazer contra qualquer pessoa é negar a ela a verdade. E a verdade é Cristo Jesus. Ele é Deus. O apóstolo Paulo usa aqui e ele não perde a oportunidade de falar: Deus enviou o seu Filho, Deus de Deus, natureza da natureza de Deus, mesma essência. E ele veio sobre a terra. Outra questão que a gente vê aqui é que Paulo fala que Jesus é Deus, mas ele também fala nascido de mulher. Paulo aponta a humanidade de Jesus. E é legal, porque aqui a gente vê dois textos subentendidos aqui. Primeiro, Gênesis 3,15, que é o que na teologia a gente chama de proto-evangelho, ou primeiro evangelho. Diz assim: colocarei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, a descendência da serpente, e o teu descendente, um descendente. Haveria inimizade entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Quem é o descendente da mulher? Cristo Jesus. Vamos lá. João capítulo 1. João capítulo 1, irmãos, versículo de número 14. João 1, 14. Diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Ele se fez carne, ele nasceu de mulher. Ou seja, o apóstolo Paulo, com uma expressão simples: Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. O apóstolo Paulo está falando: Jesus veio homem e veio Deus. 100% homem, 100% Deus. Esse é um dos nossos suportes, fundamentos cristológicos. Se você não consegue entender que Jesus é Deus, que Jesus é homem, você está com um problema na sua fé. Ele é as duas coisas perfeitamente. E isso é relevante, pois um homem de verdade teria de morrer, derramando sangue para nos comprar. Quando o apóstolo Paulo está falando aqui que Jesus é Deus, ele também está falando, ele é homem também. E isso é muito importante em toda a teologia paulina, porque o nosso resgate é pago através de sangue. Hebreus capítulo 9, versículo de número 22, não é um texto paulino, né, irmãos? Os irmãos sabem disso. Muito provavelmente Hebreus não foi escrito por Paulo, mas concorda com essa ideia. Diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, ou não há remissão de pecados, né? Tem que haver um derramamento de sangue. Por isso que era essencial que Jesus fosse homem. Jesus não poderia ser apenas Deus, né? Não poderia ser apenas um ser espiritual. Ele tinha que ter a sua parte física para que pudesse padecer na cruz, concordando inclusive com o texto de Gálatas, quando ele diz, ele referenciando na verdade, né? Ele diz lá no versículo 13 do capítulo 3: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O apóstolo Paulo aqui referenciando Deuteronômio 21, 23. Então a gente tem algumas coisas no versículo 4. Primeira plenitude dos tempos, uma declaração da divindade de Jesus, uma declaração da humanidade de Jesus, essencial para que ele pudesse padecer todas as coisas, passar por todas as tentações e morrer derramando sangue para nos resgatar. E tem algo fantástico aqui ainda no versículo 4,
que diz o seguinte: Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Essa lei que era o nosso tutor, Jesus nasceu sob ela também. Jesus nasceu sob a lei. Né? Jesus era judeu, como os irmãos sabem. Então ele nasceu sob essa mesma lei, que servia para nos conduzir até ele. E é bacana porque José e Maria, eles se preocupavam em fazer com que essa lei fosse cumprida na vida do menino. Leia comigo Lucas 2, 21. Lucas capítulo 2, versículos 21 e 27. Diz assim: completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Ou seja, 8 dias para ser circuncidado o menino. Eles iam circuncidar, cumprir a lei. Tá? Jesus estava sob a lei. Versículo 27. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava. Que maravilha ter pais que se preocupam em cumprir todo o ordenamento de Deus na vida dos filhos. Jesus teve essa bênção. Eu já ouvi gente falando assim: mas Jesus poderia ter nascido de qualquer outra mulher virgem, Jesus poderia ter tido qualquer outro pai adotivo aqui na terra, né? Uma vez que ele era filho tão somente de Maria, não era filho físico de José. Mas Deus é um Deus cuidadosamente zeloso nos detalhes. Tinha que ser aquele casal. Aquele casal era um casal fiel. Aquele casal era um casal crente e que ensinava os filhos no caminho. Então eles se preocupavam em cumprir todos os ordenamentos em Jesus. Até mesmo porque Jesus ele tinha que cumprir toda a lei. E naquilo que ele não podia cumprir ainda, porque ele era um bebezinho, ele se esvaziou, a gente tem que lembrar disso, ele se esvaziou de alguns atributos divinos dele, ele se tornou um bebezinho, foi tutorado por sua esposa, por sua mãe e por seu pai, né? José e a sua esposa Maria, eles tutoravam Jesus, cuidavam dele, ensinavam a ele, né? Mas Jesus, esse casal fiel, cumpriu os primeiros preceitos nele, para que depois ele fizesse aquilo que está em Mateus capítulo 5, versículo 17, cumprisse perfeitamente toda a lei. Então, no versículo 4, a gente tem tanta coisa. Plenitude do tempo, era o momento ideal. Uma declaração da divindade de Jesus, uma declaração da humanidade de Jesus, e uma declaração de que Jesus não era diferente de nós. Ele estava sob a mesma lei que nós, encerrado sob a mesma lei que nós. E ele conseguiu o que nós não conseguimos, que é cumprir toda a lei. Tá bem? E a gente chega no versículo 5. O versículo 5 tem algumas expressões. Diz assim: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então a gente tem aqui, a gente está falando da nossa adoção em Jesus. Nós não chegamos ainda, nós só vimos a virada do texto. Primeira parte, o apóstolo Paulo faz um paralelo da situação de um jovem menor durante o período diante da lei romana, tá? Aquele menor que ainda não recebeu herança, está no aguardo, está sendo conduzido pela lei, e aí chega a plenitude do tempo para ele. Aí o apóstolo Paulo faz a mesma coisa conosco, ele mostra que nós estávamos nessa situação até que Jesus veio. Quando Jesus vem, é a plenitude do tempo para nossas vidas. Jesus veio e trouxe a maioridade para as nossas vidas. Jesus veio e nos trouxe a liberdade da lei, para que nós tivéssemos acesso àquilo que ele propõe, aquilo que Deus propõe para a humanidade, as bênçãos que Deus tem para derramar sobre a humanidade em Cristo Jesus. Mas aí, ok, Jesus vem, homem, Deus, nascido sob a lei, no tempo correto, com um objetivo: o texto fala, para resgatar os que estavam sob a lei. Tá? Ele vem com um objetivo: nos resgatar, nos livrar. Mateus capítulo 20, versículo de número 28, diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Jesus veio para nos resgatar do cativeiro do pecado, também para nos libertar do aio da tutoria da lei, para que tivéssemos acesso a toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais nele.
tá bem? Colossenses. Tem bastante texto hoje, tá, irmãos? Colossenses capítulo 1, versículos de 13 a 17, eu gosto demais desse texto, é um dos textos que eu mais gosto da Escritura. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. O texto aqui fala da divindade de Jesus, é um louvor à divindade de Jesus, mas o versículo 13 diz que em Cristo nós temos a redenção, a remissão do pecado. Ele nos resgata. Irmãos, é interessante, quando a gente pensa em remissão, é um resgate através de sangue. Jesus derrama sangue para nos tirar do cativeiro da morte, nos tirar do cativeiro do pecado, nos tirar do cativeiro do sofrimento. Mas há algo fantástico aqui. Jesus não apenas nos tira de lá, mas ele destrói o cativeiro. Imagine alguém que foi sequestrado, está preso numa casinha. Aí alguém vai lá e resgata essa pessoa. Paga por resgate e tira de lá. Só que esse resgatador não só tira de lá, ele destrói a casinha e ele desbarata os sequestradores. Ele destrói a casinha e ele acaba com o poder dos sequestradores. Foi isso que Jesus fez. Não existe cativeiro para voltarmos se estamos em Cristo. Não existe volta, não existe caminho para trás, porque estamos em Cristo. Nós só podemos avançar porque estamos em Cristo. É essa que é a grande jogada. Jesus veio nos resgatar. O resgate é dos que estavam sob a lei. Agora saímos de debaixo da tutoria da lei para a liberdade da herança. Agora saímos de debaixo da escravidão do pecado para a liberdade em Cristo. Agora saímos da morte para a vida. E o versículo 5 continua: a fim de que recebêssemos a adoção dos filhos. E agora que acontece a grande coisa do texto. Jesus, ele vem para nos resgatar. Ele destrói o cativeiro, ele destrói o poder da morte, ele desbarata as tropas de Satanás. E quando ele faz isso, nós somos adotados. Nós recebemos filiação de Deus. Tá? A posição dos que estão em Jesus não é mais de escravo, mas de filho livre de Deus. João, João capítulo 1, versículo 12. Texto muito relevante, que todo cristão deveria saber. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Irmãos, Jesus, ele vem, nos resgata, nos liberta. Só que nós só somos filhos de Deus a partir do momento que nós cremos em Cristo. Essa adoção está condicionada a estarmos em Jesus. Essa adoção está condicionada a crermos em Jesus. Não é todo mundo que é filho de Deus, mas a todos quantos creram no teu nome. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou deu-lhes o privilégio de serem feitos filhos de Deus. Você e eu não somos filhos de Deus se nós estivermos divorciados de Jesus, e isso nos leva a refletir sobre as nossas vidas. Será que realmente eu tive um encontro com Cristo? Será que realmente eu estou à sombra da cruz? Será que realmente eu fui lavado e remido no sangue do Cordeiro? Lembra? Um Jesus Deus que também é homem e que teve que morrer, derramar sangue para nos trazer redenção. Através da morte dele, ele destrói o cativeiro da morte, mas nós só somos feitos filhos dele se nós o recebermos. Consideremos que nem toda pessoa é filha de Deus, mas apenas aqueles que creram em Jesus. Outra coisa, irmãos, que o apóstolo Paulo escreve aqui, ele está escrevendo para esses celtas gálatas da região ali do norte da Turquia, inseridos no Império Romano, ele traz algo interessante para o entendimento daquelas pessoas. Um homem rico romano que não tivesse herdeiros, ele poderia adotar um escravo, um servo seu ali que ele achasse interessante, para que esse fosse herdeiro das suas posses. Ou se ele tivesse filhos também, ele poderia adotar
um escravo. Esse escravo adotado, ele tinha os mesmos direitos dos filhos naturais. Ele ia ter a mesma parte na herança, ele era um filho. E algo interessante é que a adoção ela é algo irrevogável. Ninguém volta atrás em adoção. Se você adotou, está adotado. Não existe volta. Agora eu não quero mais esse filho. Você adotou, não existe volta. Tá? E essa é uma segurança que nós temos. O apóstolo Paulo, escrevendo a eles, quando ele usa esse contexto de adoção, de escravidão, ele está mostrando para os Gálatas o seguinte: se Jesus te adotou, não tem volta. Você é um filho de Deus e nada nem ninguém te arrebata dessa posição. Versículos 6 e 7. E agora tem os benefícios dessa adoção. Uma vez que eu sou adotado em Jesus, eu tenho a salvação, mas tem benefícios. Olha que legal. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. E porque vós sois filhos. Eu tenho o Espírito Santo porque eu fiz 7 semanas de oração. Não. Eu tenho o Espírito Santo porque eu vou no monte. Não. Eu tenho o Espírito Santo porque eu sou dizimista. Não. Eu tenho o Espírito Santo porque eu dou aula na EBD. Não. Eu tenho o Espírito Santo porque eu prego, porque eu canto, porque eu toco, porque eu faço serviço social. Não. Você tem o Espírito Santo porque você é filho. Os filhos têm o Espírito. Olha que legal. E porque vós sois filhos. Nós só temos o Espírito porque somos filhos de Deus. Tá bem? E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. A palavra Abba, irmãos, é o hebraico para pai. Então, na verdade, aqui fica pai. Tá? O Abba, que quer dizer pai. Tá? Não existe mérito para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo vem porque nós somos filhos. O mérito está em Cristo. Por causa da obra dele, nós recebemos o Espírito sobre a nossa vida. Essa expressão Abba, eu queria falar isso aqui. Eu pensei bastante para falar isso, mas muitas vezes a gente pensa as coisas na nossa cabeça, fica bom, mas na hora que a gente fala não fica legal. Mas eu queria compartilhar isso com os irmãos. Não construa a sua teologia baseado nas músicas do Diante do Trono. Todo respeito se você gosta. Não construa a sua teologia baseada na música do Fernandinho ou na música de quem quer que seja. Não construa a sua teologia baseada nas ministrações da Ana Paula Valadão durante as músicas. A gente vê muito falando assim, pai, Abba, pai, paizinho. Irmãos, não existe isso. O texto não fala que Abba, pai, é paizinho, é forma carinhosa, não existe. Pai, quando o texto fala que nós podemos clamar pai, está falando que agora nós temos um pai, antes não tínhamos. Antes nós tínhamos um justo juiz, e agora esse justo juiz é nosso pai. Você tem acesso a Deus. Os irmãos mais de idade, mais antigos, eles sabem que antigamente a relação dos filhos com o pai era uma relação extremamente distante, uma relação extremamente respeitosa. O pai era o Senhor, não o Senhor, não sei o quê. Tinha uma distância. Agora aqui não, Jesus fala que não. Ele tem uma distância de respeito, tem uma distância de diferença de natureza, ele é Deus, nós somos criaturas, mas existe um acesso direto e nós somos feitos filhos dele. Então nós podemos chamar Deus de Pai, porque nós recebemos o seu Filho, e a todos quantos o receberam, deu-lhes o privilégio de serem feitos filhos de Deus. Então eu posso chamar Deus de Pai. Não existe esse negócio de pai, paizinho, papaizinho. Não existe isso, irmãos. É Pai. Deus é Pai. É um Pai soberano, é um Pai poderoso, é um Pai glorioso, é um Pai amoroso, é um Pai misericordioso, é um Pai gracioso. Mas Ele é Pai. Não construa sua teologia em cima dessas coisinhas do mundo gospel. Construa sua teologia fundamentado na verdade, revelada na Escritura. Esse é um dos grandes problemas da nossa geração. Nós estamos construindo todos os nossos perfis teológicos. O perfil de quem é Cristo, a nossa cristologia, o perfil do que é a igreja, a nossa eclesiologia, o perfil da soteriologia, a nossa doutrina de salvação. Nós estamos construindo uma teologia do Espírito Santo terrível, totalmente baseada em musiquinhas gospel e não baseado naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Pense muito bem nisso.